Bom, era só pra ser outro típico romance com fantasia, onde a protagonista entra dentro de um livro e por saber de certas informações, ela consegue alcançar seus objetivos de uma maneira mais fácil. No final das contas, a prota consegue cumprir seu papel de protagonista. No final, ela vira imperatriz e ainda acaba com o gato do protagonista masculino. Legal! O problema é que depois de Felizes para Sempre, a vida sempre continua. Então vamos nessa, em mais uma história aqui pro canal Lar dos Contos. Outro típico romance de fantasia. Bom, depois de cumprir seu papel na história, ela acaba se tornando a imperatriz. E como uma boa imperatriz, agora ela tem um monte de trabalho para resolver, fora que as pessoas, do reino, os nobres, não apoiam muito ela e ficam, enchendo o saco. Que merda, hein? O protagonista masculino é um boy top que ela não aguenta mais. No começo até pode parecer fofo esse negócio de ciúme, não olhe pra ninguém, você é só minha. Mas acho que esse boy aqui extrapola um pouco porque ela não aguenta mais isso. Eu não estou suportando mais. O único consolo que ela tem nessa vida é trocar cartas com o Duque Distante do Norte. Ele que é conhecido como o Duque Maldito, o Duque Bestial. Mas é o único com quem ela consegue ter um bom diálogo. Que ironia, não é mesmo? E essa trocação de cartas começou quando ela mandou uma carta agradecendo por ele não ter participado da guerra, ou seja, lutado contra ela quando ela tomou o trono. E ele respondeu com palavras calorosas. Então eles começaram uma amizade de trocação de cartas. Gente, o web namoro tá diferente. E na cabeça dela, ela tava imaginando que o Duque era desse jeito aqui. E vocês vão entender já já o motivo da minha risada. Ela sempre quis conhecer esse Duque pessoalmente, mas ele sempre se negava a fazer isso. Ela escreve então uma carta intimando ele a aparecer, mas depois ela acha que é melhor não botar pressão, porque ela pode perder o único amigo que ela tem. Enquanto estava sozinha em seu escritório, um homem encapuzado entra segurando uma espada. Ela fica surpresa ao perceber que essa pessoa se trata do protagonista da história e também marido dela. Ai, tu tem uma carinha de psicopata, meu brother. E bom, ele acaba levando ela de arrasta pra cima. Aí ela pede pra Deus uma segunda chance e eis que ela volta pro passado. Só que dessa vez ela decidiu diferente. Ela vai em busca da sua felicidade. E o primeiro passo é ir atrás do seu amigo, o Duque Termine. Bom, digamos que quando ela encontra ele pessoalmente, ela percebe que ele não é do jeito que imaginava. Realmente, ela só acertou a cor dos olhos. Errou feio, errou rude. Quebrando todo o padrão de mocinhos de romance com fantasia, ele tem barba e também possui várias cicatrizes, não só no rosto como no corpo todo. Ela fica tipo, peraí gente, isso aqui não era um romance de fantasia? Nunca vi no romance nenhum personagem que usasse barba. Ele disse que ela deveria ir embora enquanto há tempo, mas ela diz que não vai, então ele a acompanha para dentro. Ela pensa que talvez devesse desistir, é tão assustador aquele lugar e as pessoas olham pra ela de uma forma assustadora. Mas não, eu já cheguei até aqui, eu vou até o final. Ele vai direto ao ponto e pergunta o porquê dela ter proposto o casamento. Ela explica que é porque ela quer ser uma pessoa do norte e quer ficar o mais longe possível da família imperial. Como é o duque que governa a terra do norte, ele pode muito bem cortar laços com a família imperial. Ela não quer ter contato com ninguém de lá, principalmente com seu carrasco. Ela diz logo pro duque, não quero ter nenhum contato com a família imperial. E se casar com ele era mais seguro do que apenas viver fugindo. O duque analisa a situação um pouco. Ele diz que mesmo assim, ela iria sair em desvantagem com esse casamento, porque lá nas terras do norte sempre faz muito frio e também tem muitos monstros. Além do mais, por causa da má reputação dele, o nome dela também ficaria manchado. Ele diz pra ela que esse casamento parece uma perda de tempo. Ela se lembra que nas cartas ele sempre era assim, se rebaixava um pouco, mas sempre era gentil, como estava sendo agora. Ela lembra que, quando ela disse que iria arranjar uma noiva pra ele no futuro, ele tinha dito palavras parecidas. Por isso que ele disse para ela ir embora enquanto havia tempo. Ele não queria que ela ficasse em desvantagem. Ela diz que definitivamente esse era o duque que ela conhecia. Um amigo no qual ela conseguia encontrar um alívio. Durante todo aquele caos de vida, ele era seu porto seguro. Não tem como se arrepender da decisão de se casar com ele. Ela diz que nada disso que ele falou a incomoda. Inclusive, é melhor até assim, pois graças a essa reputação dele, ninguém os incomodaria, inclusive a família imperial. Ela diz ainda pra ele que essa não foi uma proposta impensada, ela pensou bastante antes. Ela diz, eu decidi que você é um ser humano digno e valioso, independente do seu status ou valor que tem. Caminhei por esse caminho todo até aqui,
para conhecer alguém digno. E em seus pensamentos ela pensa: eu voltei no tempo só pra conhecer você. Então ela pede: por favor, seja meu amigo. Ele fala: mesmo depois de ver minha aparência, você ainda quer se casar comigo? Aí, gente, ela me solta não tem nada a ver o rosto, é só um casamento de contrato. Ela diz que não importa a aparência dele porque é só um casamento no papel. Tá bom. Então ele joga uma pilha de cartas na mesa. Ele diz que não mostrou logo no início porque pensou que seria vergonhoso. Ele diz que a convidou para ir até lá porque queria lhe mostrar isto. Todas as cartas que eles trocaram na outra vida. Elas apareceram magicamente para ele. Então, ela decide contar tudo o que aconteceu com ela, desde sua entrada no livro até agora sua segunda chance de viver essa história. Como ele lê o conteúdo das cartas, ele sabe que eles eram muito amigos. No futuro, que não é mais futuro porque ela mudou o presente e, meu Deus, eu já não tô entendendo mais nada. Ele aceita então a proposta de casamento por contrato. Ele pensa em como o eu dele do futuro, que não é mais futuro... Ai, gente, eu não vou mais entrar nesse paradoxo não, tá? Enfim, ele sempre se recusava a se encontrar com ela. Então, quando ele soube a notícia que ela morreu, provavelmente ele deve ter ficado muito triste e cheio de arrependimentos por não ter conhecido sua amiga. Então, dessa vez, ele não quer se arrepender e aceita o contrato. Ela pergunta pra ele se pode chamar ele de Peu, um apelido pro nome dele. E ele fica todo envergonhadinho. Já que ela já viveu 3 vezes, então provavelmente ela é muito mais velha que ele. Então ele pergunta se deveria chamar ela de senhora. Aí ela: senhora? Não, pode me chamar de Litera. Gente, enquanto estamos sem Lariete, vamos nos contentar com a Litera. Olha, ela também tem cabelo rosa. E tem um moreno todo sequelado também, então tá ok. Então eles se casam. Ele pergunta pra ela se ela não gostaria de uma cerimônia de casamento, mas ela diz que não. Afinal, esse é um casamento no papel. Ela também não quer estragar a chance dele ter uma cerimônia de casamento quando encontrar alguém que ele realmente queira se casar. Ele diz que não pretende se casar com outra pessoa. Ele também pergunta pra ela se o eu dele do futuro tinha alguma esposa. Ela diz que até o momento em que morreu ele não tinha. Mas ela também diz que as coisas podem mudar, então ele só tem que se certificar de avisar ela primeiro, caso encontre alguém com quem queira se casar. Eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Porque ele parece estar gamadão nela. Ele vai apresentar a ela os empregados e diz que ela não precisa hesitar em pedir nada. Aqueles dois que estavam olhando para ela com um olhar assustador no início. O Duque diz: a partir de agora, essa aqui é a Grã-Duquesa. Os empregados cochicham entre si. E em voz alta eles se opõem a este casamento. É o quê? Você tá falando sério? É claro! Litera fica: nossa, eles já estão querendo se livrar de mim. Chega! O Grã-Duque fala: como você ousa falar isso na frente da Grã-Duquesa? Cala a boca e fica quieto. Tome. Ele diz que ainda assim está se opondo ao casamento, que ele não pode permitir que isso aconteça. E então que a gente começa a entender por que eles estavam se opondo ao casamento. Gente, eles estavam preocupados com a Litera. O mordomo fala que tá decepcionada porque o Duque tá tirando vantagem de uma pobre moça. E a empregada se aproxima dela e pergunta se ela precisa de ajuda pra fugir. Na verdade, aquele olhar assustador, era um olhar de pena. Meu Deus! Jesus. Só que a Litera fala: calma, gente, isso é um mal entendido. Eu que quero me casar com ele. Gente do céu, os empregados ficam chocados. Com um empregado desse, quem precisa de inimigo? Porque eles não imaginavam que isso poderia acontecer. O Grã-Duque recebendo uma proposta de casamento, nossa. Mas também eles se desculpam, né, pelo inconveniente. Bem que dizem, né, gosto é igual nariz, né? Cada um tem o seu. Os dois estão no mesmo quarto. Ele diz pra ela que o que ela falou gerou um mal-entendido ainda pior com os empregados, porque agora eles acham que eles se casaram por amor, e o Grã-Duque teme que isso possa colocar a vida dela em perigo, porque se acharem que eles estão apaixonados, alguém pode atacar ela pra se vingar dele. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Ela diz que honestamente estava com medo de amar alguém de novo, porque assim, da outra vez essa história de amor não deu muito certo pra ela, né? Porque no final o carinha até levou ela dessa pra melhor. Ela não quer que esse medo a impeça de demonstrar afeto, né, e amor pelo Grã-Duque. E também a impeça de mostrar para as outras pessoas que o Grã-Duque também é digno de afeto. Ela diz que os criados já foi pensando no pior dele. As pessoas não deveriam julgar um livro pela capa, né? Mesmo ela tendo feito isso.
no início. Enfim, ela tá disposta a tirar esse estereótipo dele, né? Porque ele é o precioso amigo dela. Inclusive, vai até achar uma esposa de verdade pra ele, o que ele merece. Então, ele diz que não vai querer, que nunca vai ter outra esposa. Então, ele se ajoelha no chão e jura lealdade a ela. Ele diz que não tem intenção de deixar o lado dela tão facilmente assim. Ela até se lembra que os rivais dela procuraram ele para lutar contra ela. E ele conseguiria destronar ela sem muita dificuldade. E ele não só recusou todas essas ofertas, como também destruiu cada um deles. Na primeira vida, ela queria recompensá-lo por não ter lutado contra ela, mas ele disse que seu único desejo era ser leal a ela. E agora, nessa nova linha do tempo, ele continua jurando lealdade a ela. Meu Deus, isso é muito fofo! E assim, é uma lealdade em que ele não busca nada em troca. E ele começa a falar que se um dia ela encontrar alguém com quem queira se casar, ele não consegue completar a frase porque ela o abraça. Ela diz que mesmo que tudo que ela puder oferecer for amizade, ela quer poder retribuir toda essa lealdade e encontrar a felicidade com ele e fazer também ele feliz. Ele retribui o abraço e diz que vai fazer de tudo para ser merecedor disso. Ai, gente, se assumam logo como um casal. Faz aí logo um monte de herdeiro e negócio de contratos. Aí nunca vão encontrar isso aí, gente. Ai, gente, voltei com os efeitos sonoros. A Litera, coitada, tava congelando de frio, porque lá no norte faz muito frio. Ai, gente, até que eu queria um friozinho agora, tá? Que eu não tô aguentando mais esse negócio, essa onda de calor que tá tendo braba aí. Na cidade de vocês também tá calor, porque, meu Deus, não aguento mais. Tá bom, vamos voltar pra história, né? Que é o que importa. Ai, meu Deus, onde o cara tá dormindo? Oi, gente, igual um cachorrinho encolhido no sofá, coitado. Mas, gente, ele que se ofereceu. A Litera disse que nem precisava ele dormir no sofá, mas ele quis ir. Litera pensa que talvez seja assim que ela vai morrer pela terceira vez. De frio. Porém, o Grão-Duque chega com um cobertor bem quente e põe nela. Mas ela diz, Pio, olha só, eu ainda tô com frio. Ele fica tipo, mas eu não sei mais o que fazer. Então ela fala que eles deveriam dormir abraçados pra ele esquentar com o calor corporal. Agora ela diz que não consegue dormir porque ele tá esmagando ela com o braço dele. Mas depois ela diz que é brincadeira. Na verdade ela tá adorando. Ela diz que a sensação é de dormir com um urso gigante. Ô, gente, copa esse urso. O urso todo lascado, sequelado. Enquanto isso, Pel se lembra de quando seu pai morreu e falou pra ele não confiar em ninguém. Mas ele quer muito confiar em Litera, porque ela confiou nele primeiro, indo até lá e sendo amigo dele, mesmo ele tendo aquela tal reputação. Ela começa a ter um pesadelo e ele acredita que seja do momento em que ela morreu. Ele pensa que mesmo ela tendo mudado o futuro indo até lá, eles não podem baixar a guarda. Se esse cara der um de maluco e aparecer aí, ele tá lascadinho, viu, gente? Gente, como tava muito frio, ela começou a bater os dentes, entendeu? De frio. Aí ele vai lá e põe o dedo na boca dela para impedir que ela se machuque batendo os dentes quando treme de frio. A gente acredita que no início eu achava esse protagonista feio, mas agora a gente já tá achando ele um gato lindo. Eu acho que eu tenho que tratar isso no psicólogo. Gente, acabei de descobrir que a Litera é igualzinha a mim, conversa a noite toda enquanto dorme. Eu sei, gente, não parece, mas eu sou uma grande conversadora e mesmo dormindo eu não consigo parar de falar. Parece que acontece a mesma coisa com Litera. Ela pede desculpa pro Grão-Duque por ter atrapalhado o sono dele, mas ele diz que não tem problema, ele está acostumado a dormir com barulhos. Ela também pede desculpas por ter mordido o dedo dele a noite toda. Mas ele também diz que não incomodou ele, afinal, comparado com as mordidas de monstros que ele já tinha levado, não foi nada. Ela fica tipo, cara, nada que eu faça te incomoda? Daqui a pouco, se eu pedir pra você toda essa fortuna, você vai me dar. E ele disse, realmente, seria até uma boa ideia, você quer minha fortuna? Eu dou pra você. Gente, alguém me diz onde eu acho um desse? Mas ela diz, não, cara, você não pode sair dando sua fortuna assim a qualquer um. E aí, nesse momento, o mordomo entra no quarto pra chamar eles pro café da manhã. E acaba pegando os dois numa situação um pouco comprometedora. O mordomo sai rapidamente fingindo que não viu nada. E ele entende, né, outras coisas. Ele até disse pra aquela outra empregada, nossa, eu avisei pra você que hoje não era pra gente acordar ele cedo, não era pra ele vir cedo aqui.
Durante o café da manhã, ela pergunta para o Grão-Duque se ela pode usar o escritório dele para resolver alguns negócios. Ela quer aproveitar, né, que ela tem muita experiência do futuro, do que vai acontecer, para usar isso a favor dela para ganhar dinheiro. Legal. Em meio a seus papéis, sua papelada lá de negócio, ela vê um documento que ela tinha se esquecido, mas ela deveria entregar pro Grão-Duque. Ela vai procurar o Grão-Duque e pergunta pro mordomo onde pode encontrá-lo. Ele leva ela até ele e minha gente... Que demais! Ele pede desculpas pela visão tão desagradável. Eu fiquei igualzinha a protagonista aí. Ele tem uma autoestima muito baixa, gente. A verdade é que isso não foi nada desagradável. Enfim, a protagonista disse que veio entregar esse papel pra ele. Ela disse que é um presente, porque há um tempo atrás, quer dizer, não é atrás, é na frente, porque foi no futuro que não é mais futuro. Enfim, ele havia dito pra ela que queria esse lugar lá em uma das casas. Só que ele não pôde mais comprar porque já tinham comprado. Aí ele pergunta, o que é que tem de mais nesse lugar que eu queria tanto comprar assim? Aí ela diz, não é nada demais não, é só uma mina de diamante. Ele diz que não pode aceitar esse presente porque é muito valioso. Ele até pensa, meu Deus, o meu eu do futuro era um borra de sacola. E provavelmente ele queria comprar aquele lugar pra dar pra ela de presente. Enfim, ela o obriga a aceitar o presente. Só que agora ele não vai descansar enquanto não conseguir retribuir esse presente. Ele tenta presenteá-la de várias formas, mas parece que ela sempre já tem tudo. Ele até implora para ela aceitar os presentes dele. Só que ela diz que ele não precisa recompensar ela pelo presente que ela deu a ele, porque na outra vida ele vivia presenteando ela com joias. Ele foi derrotado por ela, finalmente. Ela tá amando ver como o jogo virou, porque na outra vida ele vivia presenteando ela e não aceitava os presentes, mas agora é ele que não tá conseguindo presentear ela. Mas ele diz que nunca recuou de uma batalha e ele vai vencer essa. Eles simplesmente estão competindo para ver quem dá o melhor presente. Um dos cavaleiros do Grão-Duque entra na sala abruptamente e avisa que estão sendo atacados por monstros. Ele tá lá no campo de batalha depois de ter derrotado vários monstros, mas assim, tudo que ele consegue pensar é no que ele vai dar de presente. O humor dele tá péssimo e os soldados estão percebendo isso. Ele ainda fala, vamos adiantar isso aqui que eu quero voltar logo pra casa. Quando de repente uma besta aparece. Ela vai com tudo pra cima do Grão-Duque, mas ele consegue desviar. Os cavaleiros ficam surpresos, porque normalmente ele já teria derrotado o bicho ali de primeira. Então, do nada, ele solta a pergunta, vocês acham que esse pelo combina com rosa? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí eles respondem, nossa, sim, combinaria super. A cara de quem vai dar o melhor presente. Putz, estou lascado! Estou lascado! Então ele manda fazer pra ela uma capa com o pelo daquele bicho. Ela ama o presente e pergunta se combinou com ela. Ele achou que ela ficou tão linda com aquilo que falou que ia pegar mais 100. Ela diz, não, calma, um só tá bom, tá ótimo. Ela diz que está começando a achar o rosto dele bem fofinho. Ela então agradece pelo esforço que ele teve que fazer pra conseguir aquele casaco. Mesmo assim, ele insiste que não seria ruim se ela tivesse mais 100 ou alguns de reserva pelo menos, mas ela não quer. Enquanto ajudava a Litera a arrumar os cabelos, a empregada fala como o Duque amoleceu desde a chegada de Litera ali. Ela fala que ele não maltratava os empregados, mas ele sempre foi uma pessoa mais fechada e rude. Então ela lhe conta a história da família dele. Ela diz que a família Termine é uma linhagem colateral da família imperial. Para impedir que eles fossem uma ameaça, eles foram mandados para o lugar mais longe no norte. Assim eles ficariam ocupados protegendo o Império dos Monstros. Mas no final das contas, decidiram eliminar essa família, menos o filho mais novo. Eventualmente, o garoto conseguiu se safar das garras da família imperial e reivindicar o seu título. Mas no processo ele se tornou isolado de todos e mal-humorado. E é por isso que hoje muitos o chamam de monstro. Litera disse, ele nunca me pareceu mal-humorado, na verdade ele sempre foi bem gentil. A empregada diz, isso é porque ele só é gentil com você. A empregada pede para a Grã-Duquesa tratar o Grão-Duque bem. Ela diz que tudo o que ela e os outros empregados mais querem é que o Grão-Duque fique feliz. Afinal, é muito melhor trabalhar para um chefe de bom humor do que para um mal-humorado, né? Realmente. No corredor, Litera se encontra com um dos soldados do Duque.
Ele diz que gostaria de agradecer a ela porque desde que ela chegou, o Duque tem sido outra pessoa, muito mais bem-humorado. Ele também faz ela prometer que vai sempre fazer o Duque feliz. Ele diz que se ela cumprir o que prometeu, ele sempre vai proteger ela. O Grand-Duque ia chamar a Litera, mas acaba vendo os dois conversando. Ele se sente mal ao ver essa cena e também fica com aquele sentimento de não ser suficiente pra ela. Aquele ataque de baixa autoestima que ele sempre tem, né? Mas Litera percebe que ele estava indo em direção a ela e antes que ele escapasse, ela vai atrás dele. Ele continua andando na tentativa de ignorar ela, mas ela consegue pegá-lo. Ela pergunta por que ele tá fugindo dela, porque se acontecer alguma coisa, eles deveriam conversar, né? Ele diz que não quer falar, que ela não precisa saber disso. Mas assim, né, gente? A gente tá falando de uma pessoa que viveu 3 vezes, ela é bem experiente nesse tipo de coisa. Além do mais, ela era uma grande fã de livros de romance, então ela conhece praticamente todos os clichês. Então ela diz: você se sentiu inseguro após me ver falar com Kenny e percebeu o quanto você não é suficiente, não pode fazer tantas coisas por mim quanto gostaria e que esse casamento só vai me trazer mal. Mas que não era muito tarde para encontrar alguém para eu casar. Mas você não teve coragem de falar isso, por isso resolveu me evitar e fugir, em vez de falar comigo. Foi isso, não foi? O que você pensou? Ele fala: peraí, você lê mentes, é isso? Ela fala que estava conversando com o cavalheiro sobre como o Grand-Duque era antes dela chegar. Ele diz que agora ela sabe o quão inadequado ele é. Ele nunca foi bom nas aulas de etiqueta e que nem mesmo sabe como tratar ela bem. Ele fala que ela poderia arranjar alguém muito melhor. Só que aí, gente, ela vai, segura no rosto dele. E meu Deus, eu jurava que ia sair um beijo agora. Mas não. Ela aperta o rosto dele e grita: como você ousa agir dessa forma na frente da protagonista feminina? Ela diz que está farta dessa mesma ladainha, toda vez é a mesma coisa. Ela até diz que ela não é lá essas coisas maravilhosas do mundo todo. Aí ela fala assim: agora pensando bem nisso, eu sou bem mais velha que você. Com certeza eu devo ser uma sem-vergonha. Eu sou uma sem-vergonha. Viu só? Agora os seus próprios defeitos não parecem tão grandes assim, né? Ela diz pra ele parar de ficar se colocando pra baixo o tempo todo. E diz que o que ouviu sobre o passado dele não mudou em nada sobre seus sentimentos. Ela estende sua mão e pede para que ele fique de pé. E assim eles vão dar um passeio de mãos dadas. Gente, e esse cara, meu Deus, ele é tão fofo. É por isso que dizem que a gente não deve julgar um livro pela capa, né? Em seus pensamentos ele pensa: Litera, como você me trata assim? Será que meu coração pode aguentar? Meu Deus, isso é tão romântico. É, gente, isso mesmo. Eu mais uma vez aqui me apaixonando por um personagem fictício em 2D. Ele obviamente gosta bastante dela, e ela se tornou uma especialista em fingir que não nota o óbvio. Ela não quer machucar o seu querido amigo, mas ela pensa que talvez não consiga, corresponder a esses sentimentos dele. E como se lesse os pensamentos dela, ele diz pra ela não se preocupar com ele. E que se continuar fingindo que não percebe que ele está apaixonado por ela, for confortável pra ela, ela pode continuar fazendo isso porque ele não se importa. E também porque ele não quer se tornar um fardo pra ela. Ela diz: nossa, agora sou eu que tô achando que você lê mente. O Grand-Duque diz que só achou que isso poderia ser o tipo de coisa com que ela se preocuparia. Gente, o Grand-Duque é muito atencioso, né? Litera diz que ele é muito precioso pra ela, mas as feridas do coração dela ainda não se curaram. Até porque, né, gente, a última vez que ela se envolveu com alguém, ela acabou indo de vala. É verdade. Ele segura sua mão e a puxa para mais perto, dizendo que está mais feliz do que jamais esperou ser algum dia. E também que odiaria ser a causa de mais arrependimentos para ela. No meio da conversa, ela acaba prendendo os pés na neve. Então, ele a carrega nos braços pra dentro. Gente, não é possível, gente. Pelo amor de Deus, se vocês tiverem o link pra comprar um desse na Shopee, deixa aqui nos comentários. Gente, pra melhorar a situação, ele ainda faz massagem nos pés dela com água morna. Enquanto ela fica babando pelos músculos dele, né? Aí depois de receber uma massagem boa dessa, né? Relaxar um pouquinho. Ela pede para que ele seja paciente com ela, porque quem sabe um dia ela possa corresponder a esses sentimentos dele. E no final, ele recebe um beijinho no rosto, gente. Enquanto isso, os rumores sobre o casamento da senhorita Myrtle com o Grand-Duque monstro lá do norte se espalham entre os nobres.
e chega, claro, aos ouvidos do pai dela. E o pai dela não ficou nada contente com essa notícia. Então ele decide ir para o norte para arrastar ela de volta para cá. Enfim, vai a mãe e o pai dela atrás dela porque acham que ela está correndo perigo. A mãe dela fala que talvez eles precisem se organizar para um ataque, né? Para salvar a Litera das garras do Duque Monstro do Norte. Mas quando os pais dela chegam lá, eles ficam surpresos ao ver que os dois estão juntinhos. E ainda por cima, aquela pessoa que todos chamam de besta e de pessoa selvagem está tratando a filha deles igual uma princesa. Rapaz, tá certo isso? Eles explicam que foram até lá porque estavam preocupados com a filha. Mas Litera se lembra que os pais, tanto na história original quanto na sua vida passada, não se importavam com a filha. Então ela questiona por que agora eles estão se importando com o que ela faz ou deixa de fazer. O pai dela fica revoltadíssimo e diz, desde que ela era pequena, que ela vem adoecendo com frequência e por isso a preocupação. Ele diz que sempre fez de tudo para proteger ela. E agora ela simplesmente some e do nada ele descobre que ela tá casada com uma besta selvagem. Vendo que acabou falando demais, ele fica um pouco nervoso. Chamou o cara de besta selvagem na frente dele. Ele tá lá pensando que vai ser seu fim, mas pra surpresa dele e também de todos nós, eu confesso, o Grão-Duque ficou super calmo e foi ainda por cima educado, dizendo que ele precisa ser um genro comportado. Whoa, look at him! A reação do Duque foi tão, inesperada que o pai de Litera acaba desmaiando de surpresa. A mãe dela pergunta como que os dois vieram a se casar, já que pelo que ela sabe, os dois nunca se encontraram antes. Litera diz que foi uma conexão da vida passada. E claro, a mãe dela não acredita. Então Litera diz, claro, foi amor à primeira vista. E a mãe dela também não acredita, pois ela diz que sabe muito bem qual é o tipo de homem que a Litera gosta. O Duque fica pensativo a respeito disso. Ele fica pensando, meu Deus, qual é o tipo dela, qual é o tipo dela? Litera fica desconcertada e grita com a mãe. Mãe, como você pode dizer isso na frente do meu marido? No fim das contas, a mãe diz que o que importa é que Litera está bem. Ela diz que sim, está muito confortável ali e com seu marido. Então a senhora Merto pergunta se eles podem ficar mais um tempo ali, alguns dias lá na casa do Duque. Bom, o Duque diz que tudo bem. Já quando estão sozinhos, o Grão-Duque pergunta sobre a saúde frágil dela. Ela diz que nessa vida o corpo dela, quando era criança, era mais fraco, pois ela tinha um corpo de criança com a vida de 2 pessoas adultas, o que acabou a deixando sobrecarregada. Mas ela também fala que agora está bem, e que lembrar das cartas que eles trocavam era um consolo para ela. E para terminar de matar o homem do coração, né? Ela diz que se não fosse pelo seu trauma, né, no relacionamento dela da vida passada, ela teria proposto um casamento de verdade, não um de contrato. Ele diz, mas eu nem sou bonito do jeito que você gosta. Aí ela, pelo amor de Deus, esquece isso que minha mãe disse, homem. No fim, ele disse que gostou de saber que se lembrar das cartas que eles trocavam foi de grande ajuda pra ela. Ele disse que quer continuar sendo esse grande companheiro pra ela. E ela disse que seria uma honra isso. Mas antes, ela precisa fazer ele e o pai dela se darem bem. Eles estão pensando no que fazer para o pai dela aceitar o relacionamento deles. Então ela tem a ideia de sair em um encontro para mostrar como eles convivem bem. Então, no dia seguinte, os dois começam a passear juntos e o pai dela fica seguindo eles pra lá e pra cá, sabe? Tentando ser o mais discreto possível, mas falhando miseravelmente porque ele não é nada discreto, gente. Mas então, durante sua investigação nada discreta, ele não consegue encontrar nenhuma evidência de que o Duque esteja aprontando algo. Só que daí ele acaba ouvindo os empregados conversando algo sobre: ai, ninguém pode saber, o Grão-Duque não quer que ninguém descubra. Aí o pai da Litera logo pensa que o Grão-Duque está tramando alguma coisa. Pra descobrir o que é, ele começa a seguir os empregados. Aí ele tava lá, né, bisbilhotando. Mas aí o Grão-Duque percebe a presença dele ali. E assim, gente, nesse momento o coração do velho quase sai pela boca. E na cabeça dele ele já tá pensando: adeus, mundo cruel, esse é meu fim.
Mas aí nada acontece, o Granduque só revela que estava organizando um jantar surpresa para a família. E aí a cara do pai de Litera fica no chão, né? Ele ficou o dia todo suspeitando do Granduque e no final das contas não era nada. O barão então pergunta se o Granduque não ficou bravo com ele, mas ele responde que não ficou bravo, né? Afinal ele entendia a preocupação que o pai de Litera tinha com ela, pois nas vezes que ele apareceu em público realmente ele não agiu muito bem, né? Ele agiu realmente como uma fera selvagem. Ele também diz que fica muito feliz em saber que Litera tem uma família que se preocupa tanto assim com ela. Assimilando tudo isso, o pai de Litera se senta em um dos degraus da escada e começa um desabafo com ele. Ele diz que Litera nunca teve a chance de experimentar ser apresentada na alta sociedade, pois como seu corpo era fraco quando era mais jovem, ela passou todo o seu tempo em casa e raramente se encontrava com os outros. Assim, todo tipo de mentira começou a circular a respeito dela, que ela era uma aberração e que era uma vergonha para a família. Então, como ele não tinha um nome tão respeitado assim, era apenas um humilde barão, não lhe restava nenhuma escolha a não ser aceitar as fofocas silenciosamente. Então, ele pede que o Granduque faça esse banquete ser o mais luxuoso que possível para agradar a Litera, para que ela pudesse aproveitar ao máximo. O Duque diz que fará o máximo possível para dar um banquete para Litera que o pai dela possa se orgulhar. O pai de Litera agradece, mas também dá um puxão de orelha nele, dizendo que o Granduque precisa se arrumar direito. Ele chega na cara do Granduque e diz: pelo amor de Deus, não será possível que você não pode pelo menos se barbear? E por que? Você é um Granduque e fica vestindo esses trapos? Pelo amor de Deus, vista uma roupa mais chique. Então ele arrasta o Granduque para se arrumar direito para o grande banquete. Litera se arruma para o banquete e no corredor ela se encontra com o Duque todo ajeitadinho, gente. Ela chega e fala assim: nossa, você tá muito charmoso. Aí ele vai e pergunta pra ela: então agora eu faço o seu tipo? Ele faz essa pergunta lembrando sobre o que a mãe dela falou sobre o tipo de homem que ela gosta, né? Isso é meio que uma provocação pra ela. E ela acaba brigando, dizendo: eu já disse pra você esquecer isso, rapaz. Litera se surpreende quando vê o salão de banquete lotado de gente. Quem é essa gente toda aqui? O Duque diz que convidou os empregados e os cavaleiros, pois já fazia tempo que não havia um banquete por ali. Além disso, ele queria compensar o fato de que os dois não tiveram uma festa de casamento. E o mais importante é que ele queria deixar claro o quanto ele aprecia Litera. Ela fica tocada com toda essa declaração e o chama para uma dança. Ele segura a mão dela, se aproxima, mas não ousa beijá-la. Ela então diz que ele pode beijá-la. Então ele beija a mão dela e começam a dançar. Quando estão indo pro salão de dança, ela diz pra ele que não sabe dançar e tem medo de que possam rir dela. Mas esse cara não sabe brincar, né? E ele diz que se alguém rir dela, ele vai mandar direto pra masmorra. Litera pensa sobre quando viu o rosto dele pela primeira vez. Compartilhar uma dança era a última coisa que ela esperava fazer com ele. Mas olhando pra eles agora, são muito mais do que amigos. São um casal de verdade. E o pai de Litera chora de emoção vendo a filha dele dançar tão feliz assim. Ai, gente. Na relação do pai e da mãe de Litera, basicamente parece ter uma troca de papéis. Já sozinho, o Granduque e a Granduquesa tomam um vinho juntos. Eles conversam sobre como o banquete foi divertido e como os pais dela foram embora super satisfeitos. De repente ela se aproxima dele, toca em seu rosto e diz que ele é muito bonito. Ela pergunta se existe alguma razão específica para ele deixar a barba crescer, que ela diz que a barba dá um ar de sério para ele. Ele conta que mantém essa aparência porque não quer ser visto como um nobre, porque a aparência conta muito, né, na nobreza. E assim ele vai mostrar que ele tem pouco interesse em política. Assim, a família imperial não vê ele como uma possível ameaça, deixando assim ele e os que ele amam em paz. Litera percebe que agora ela faz parte das coisas que o Granduque ama. Ela o abraça e diz que pode contar com ela para tudo. Ele diz que o norte é tanto dela quanto dele e que se alguém ousar machucar ela, ele fará essa pessoa implorar para desviver. Litera dessa vez está decidida a proteger sua felicidade. Enquanto isso, os nobres do Império se reuniram para discutir se deveriam ou não se preocupar com o casamento do Grão-Duque. Eles têm receio de que o Duque esteja planejando algo ao se casar com alguém do Sul, mesmo que essa pessoa seja de uma família, né, não tão prestigiada assim. Além de que o Grão-Duque possui sangue imperial e a possibilidade dele ter um herdeiro também implica
justifica a preocupação aos nobres. Mas, por fim, eles resolvem apenas ficar de olho por enquanto. Litera faz uma visita para o seu marido no escritório e ela o vê usando óculos. Ela pergunta desde quando que ele usa óculos, que ela nunca viu, e ele diz que só usa óculos quando precisa ler muita coisa. Ela fica implicando com ele, dizendo que ele tá usando óculos porque tá ficando velho. E ele diz que não tá velho, nada disso, que ele só tem a visão ruim. Aí ela diz, sim, muito jovem, muito jovem. E o pior é que, se for falar de velhice, né, ela viveu 3 vezes a mais que ele. Então vamos descer abaixo. Mas por fim ela finalmente conta o motivo de ter ido até ali. Ela diz que estava se perguntando se tem algum nobre incomodando ele, já que como a notícia do casamento dele se espalhou, ela supôs que isso atraiu a atenção dos nobres. Gente, é isso que eu chamo de ser uma pessoa precavida, né? O Grão-Duque conta que sim, isso já está lhe dando um trabalhão, pois não importa o quanto ele diga que não está interessado em poder, só por ter o sangue imperial, eles vão sempre o ver como uma ameaça. Ele agora tem que ser muito cuidadoso com suas ações, pois eles podem usar qualquer desculpa para atacá-lo. Então ela diz, nossa, você tem muita coisa pra fazer, né? Não vai ter nem um tempinho pra ficar comigo. De repente ele diz, não, já tô terminando aqui, rapaz, já calma aí que eu já tô terminando já pra gente ficar juntinho. Bem que o ditado diz, né? Um homem apaixonado é pior do que um cachorro com dor de dente. Eu não sei se esse ditado existe, mas isso veio em minha cabeça aqui agora. Eu acho que existe. Gente, me diga aí nos comentários, vocês já ouviram falar desse ditado? Porque não é possível que eu tenha inventado isso agora na minha cabeça. Eu tenho certeza que eu já ouvi em algum lugar. Ela se senta no colo dele e diz que vai ajudá-lo com todo o seu conhecimento do futuro para ele se livrar desses nobres irritantes. Ela parece estar bem confortável no seu novo assento, né, gente? E o Duque, coitado. Enfim, ela diz que o plano dela é deixar aqueles nobres pé no saco falidos até a 3ª geração dele. E ela vai fazer isso tudo de maneira sigilosa, que é pra não descobrirem o envolvimento dela nessa vingança. O Duque até falou assim pra ela, nossa, mas não precisa disso tudo também, né? Só que aí ela conta pra ele que esses mesmos idiotas, na vida passada dela, apunhalaram ela pelas costas muitas vezes. E que isso também é uma forma dela se vingar. Aí o Duque, né, como ele tem sempre 2 personalidades com a Litera, ele muda logo para a personalidade sanguinária. Ele vai dizendo que vai reunir já os cavalheiros e vai apagar todos aqueles nobres da história. Mas ela o acalma, ela lembrou a ele que eles não podem atacar assim, ou vão pensar que eles estão fazendo isso porque têm interesse em derrubar a família imperial. E isso traria mais problemas para eles. Aí o Duque pergunta, mas você não acha que só deixar eles falidos é uma punição muito generosa, muito leve? Ela diz que esse plano dela não é nada generoso, porque coisas como levar de arrasta para cima é muito rápido e simples. Ela quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Ela quer ver ele se destruindo aos pouquinhos, queimando aos pouquinhos no inferno. Ela sendo mais sinistra que ele. Ela olha para a mesa dele e vê que ele estava escrevendo um bilhete. É um bilhete de negócios que ele vai enviar para os outros nobres. Só que daí ela anota a letra bizarra, parecendo uns hieróglifos. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz: recebe! Só que ela sabe que a letra dele é linda. Então ele explica que usa essa letra para os nobres pensarem que ele é tão selvagem que não consegue escrever direito. Então de repente eles são interrompidos por 2 batidinhas na porta. Toque, toque. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? É a Polícia Federal. Mentira! Era o Padre Honor. Ele é de confiança do Grão-Duque. Ele que havia analisado as cartas que vieram do futuro. Ele se pergunta se chegou em uma hora errada e já vai se retirando do escritório. Mas o Grão-Duque diz que ele chamou ele ali justamente para falar com a Grã-Duquesa. Ele queria que o padre examinasse Litera, pois ele ficou preocupado quando soube da sua saúde fragilizada. Ele tinha medo que ela ainda pudesse estar correndo algum perigo ou ainda estivesse um pouco doente. O padre diz que há um poder especial nela e um traço forte de uma bênção. O Duque pergunta sobre a saúde dela e ele diz que está tudo ok. Ele também diz que eles precisam ter bastante contato físico.
Ele diz que não sabe por quê, mas pelo que parece, toda vez que eles ficam juntos, a bênção fica mais forte. Litera teoriza em seus pensamentos que talvez isso aconteça porque quando ela estava morrendo, a última coisa que ela pensou quando fazia seu pedido era em conhecer pessoalmente o Granduque. O padre pergunta se pode voltar mais vezes para examinar Litera, para ver se ele entende mais o que está acontecendo. Ele só não pode querer dar uma de torra, né, gente? Litera e o Duque então resolvem dar um passeio pelo ducado. Ela olha pra ele e pergunta qual a necessidade dele estar vestido daquela forma, como se estivesse indo pra guerra. Ele diz que é para a proteção, pois os monstros circulam livremente pelaquela região. Então ela pergunta se não deveria também estar vestida de acordo. Mas aí ele dá um sorriso pra ela. Gente, que sorriso é esse? Mentira! Gente, se eu já acho ele sério e bonito, ele sorrindo, meu Deus. Então, né, ele sorri porque ele fala de forma convencida de que ela não precisa usar esse tipo de roupa, já que ele pode proteger os dois. E ele nunca vai permitir que nada aconteça com ela. Litera imagina o quanto ele já deve ter passado, sabe, para proteger aquele lugar. Por isso ele tem tantas cicatrizes no corpo dele. E por falar no corpo dele, Litera fica corada só de lembrar. Mais à frente eles avistam uma fonte. Porém a fonte não funciona, né, já que lá é tão frio que a água fica congelada. Mas mesmo assim o Duque diz que ela pode fazer um pedido naquela fonte, jogando uma moeda. E o pedido que ela faz é para ela finalmente conseguir morrer em paz. Gente, é o pedido da maluca. Mas enfim, é porque ela morreu já 2 vezes e nenhuma ela estava em paz. Então ela quer que nessa vida finalmente dê tudo certo. O Granduque também resolve fazer um pedido. Ele diz que deseja que Litera viva uma vida sem arrependimentos. Ela fala, mas você tinha que fazer um pedido pra sua felicidade. E ele diz que vai estar feliz se esse desejo se cumprir. Porque tudo que ele quer é que ela fique bem. Litera começa a sentir que realmente está apaixonada por ele. Mas por causa do trauma que ela teve do relacionamento anterior, ela não consegue dizer isso em palavras. Então, ela resolve tomar uma atitude. Mas aí, né, quando tava rolando bem aquele clima de declaração, um monte de monstro voador começa a atacar o lugar. E assim, ele fica revoltadíssimo, né, porque destruiu o momento romântico dele. Mas o Duque é muito bom no que faz e ele consegue derrotar todos os monstros e ainda por cima proteger Litera. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade. Ela percebe que durante a batalha, ele sempre colocava a capa dele na frente dela para que o sangue dos monstros não a sujasse. Ela diz pra ele não fazer isso, porque pode acabar atrapalhando ele na luta. Mas ele responde pra ela que isso pra ele é igual um joguinho de criança. Cara, brother, que parada sinistra, meu irmão. Quando a batalha termina, apesar dele estar todo sujo de sangue, ela continua intacta. Mona, tô intacta. Então ela corre para os seus braços e o abraça, mesmo que isso a deixasse toda suja. Ela diz pra ele que não quer ser só uma pessoa a quem ele tem que proteger o tempo todo. Ela quer estar do lado dele, seja como for. No final das contas, ele retribui o abraço e diz que não tem como ganhar dela. Os habitantes do ducado ficam olhando pra eles e falam, nossa, como o amor é lindo, né? Quando finalmente chega a noite, Litera toma uma decisão. Ela se aproxima pra dar um beijo nele e beija sua bochecha. Ele diz que ela precisa parar com isso, porque ela vive provocando ele e ele não aguenta mais. Mas ela diz que ela não quer provocar, que agora é pra valer, ela quer um beijinho. Mais uma vez ela tenta chegar bem pertinho. É agora que vai ter um beijo. E não tem um beijo, ela coloca a mão. Ela simplesmente não consegue beijar ele. Aí ele fica todo chateadinho. Ele pensa que ela tá brincando com ele. Então ele diz que vai sair e dormir em outro lugar. Mas ela agarra no braço dele e diz, não, já que eu não tô conseguindo te beijar, você que vai ter que me beijar. E ele foi pego de surpresa, né? E aí, gente, será que vai sair esse beijo ou não vai? Litera insiste, dizendo que ele precisa ser aquele que irá beijá-la. O Granduque custa acreditar no que está ouvindo. Ele diz que deve ser porque ele está cansado demais e por isso já está ouvindo coisa. Litera diz que ele não está cansado e pede para que ele pare de tentar evitar a realidade. Ele então pergunta qual o motivo desse pedido. Ela diz que já está cansada de ficar presa no mesmo lugar. E se ela não consegue dar esse primeiro passo, ela diz então que não tem escolha a não ser pedir pra ele fazer isso, pois ela quer ficar mais próxima dele. Aí ele diz, se é isso que você quer, então eu farei. Iha! Pega fogo, camarada!
Ele diz que se ela se sentir desconfortável, basta avisar. Gente, ele é por cima atencioso, aí eu não aguento. O coração dele batia tão forte que ela podia ouvir. Ele se aproxima e carinhosamente beija a testa dela, em seguida a bochecha. Eita, meu Deus. E o coração tum, 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 tum. E agora o coração dela parecia estar batendo até mais alto que o dele. E por fim, ele a beija apaixonadamente. Só que aí, né, gente, o beijo dura pouco tempo, Litera até reclama. Só isso? É só isso? Só isso? Ela disse que o beijo foi muito rápido, mal encostou o lábio um no outro. Enquanto isso, né, o Duque tava lá, coitado, quase morrendo. Ele disse que o coração dele não aguenta mais, ó, coitada. Gente, o cara não aguentou de emoção, entendeu? Quase infarta com um beijo. Litera rola de tanto rir dele. Ela não entende, velho. Como assim esse cara, que é capaz de derrotar um monstro com as próprias mãos, tá se tremendo todo por causa de um beijo? Ele diz que é porque já derrotou mais de 1000 monstros. Mas esse havia sido, gente, o seu primeiro beijo. Eita, gente, perdeu o bebê. Ela diz que nem acredita que se sentiu intimidada por ele logo quando chegou. Vocês lembram na primeira parte, ela cogitando fugir depois que o conheceu? Ela diz que ele parecia tão assustador, mas ele é puro e inocente. Ela pergunta se ele está disposto a tentar mais vezes, pois a prática leva à perfeição. Ele pergunta se ela não tinha odiado o beijo. Ô, coitado, ela ficou rindo dele e agora ele tá pensando que ela não gostou. Ela diz que se não tivesse gostado, falaria. Além do mais, beijar ele fez-a se sentir melhor do que ela esperava. Ela também pergunta se ele gostou, pois ela sabe que ele sempre faz tudo o que ela pede e odiaria saber que forçou ele a fazer algo que o tirasse de sua zona de conforto. Mas ele diz que gostou, e o motivo pelo qual ele sempre faz tudo o que ela pede é porque ele também quer isso. Ele diz que só ficou um pouco agitado e tímido porque não está acostumado com essas coisas. E aí ele vai e beija o rosto dela e diz que não tem por que ela se preocupar com ele. Por fim, eles percebem que já está ficando tarde e resolvem dormir. No dia seguinte, Litera acorda e não o encontra ao seu lado, mas havia uma carta na cama. E, gente, olha só, a carta dizia o seguinte: para minha querida Litera, você aparentava estar tão cansada que não pude te acordar. Eu acredito que ficará surpresa por encontrar uma carta no meu lugar. Não tenho nenhum motivo em particular para te escrever isso. Simplesmente que, ao acordar, lembrei do seu comentário sobre como foi uma pena que nenhuma das minhas cartas foi enviada de volta com as suas. Apesar desta carta ser deste Pelos e não do outro Pelos que você conhecia tão bem, mas já que somos essencialmente o mesmo homem, eu espero que essa carta ainda seja do seu agrado. Litera lembra como a preocupava o fato dela sempre estar falando do outro Pelos, né? Ela pensava que talvez ele se sentisse desconfortável, mas ela logo percebe que tudo que ele tinha em mente era a felicidade dela. Ela se pergunta como não valorizar esse homem. Realmente, mulher, valoriza, porque tá difícil achar um desses, viu? Então ela decide imediatamente escrever uma resposta para essa carta. A empregada diz para Litera que não acredita que ela chamou ali com tanta urgência para entregar uma carta sua pro seu marido que vive debaixo do mesmo teto que você. Coitada dessa empregada, né? Litera diz, sabe como é, né? Não é a mesma coisa eu entregar. Ela também garante que vai dar um bônus pra empregada se ela fazer esse favor. E mais que imediatamente ela aceita, né? Porque falou em dinheiro. Litera aproveita e pede para ela encaminhar também outra carta, mas essa não era para o Grão-Duque, era para um amigo dela que mora no oeste. Um homem com o cabelo igualzinho ao do Alfalfa, sabe, dos Batutinhas, aparece. Ele até chama ela por um apelidinho, hein, gente? Isso tá me lembrando alguém, hein? A carta que ele enviou para esse amigo falava a respeito do seu plano de falir alguns nobres. Escrever cartas é um tipo de arte romântica. Palavras faladas vão e voltam, mas cartas deixam registros que podem ser lidos de novo e de novo, analisando cada palavra e frase, delicadamente entrelaçando-as, tentando nosso melhor para expressar nossos sentimentos um para o outro. Mesmo as coisas mais comuns da vida diária tornam-se parte de uma grande narrativa e ficam gravadas no coração. Se passou uma semana desde o primeiro beijo e eles estão trocando cartas dentro do castelo. Litera fica até tarde escrevendo as cartas, e o Grão-Duque não gosta nem um pouco disso, pois ele teme que isso possa acabar prejudicando a saúde dela. Ela tenta de toda forma persuadi-lo a deixá-la escrever mais um pouco, mas assim, ele já não cai mais na lábia dela. Aí, gente, ele pega ela com cadeira e tudo e leva até a cama.
Ele fala que por mais que ame receber as cartas, a saúde dela vem em primeiro lugar. Ele diz que não faz mal se a resposta para suas cartas chegar um pouco mais tarde. Ela diz que gosta bastante de escrever cartas para ele. Assim, gente, pensando bem, né, deve ser um tédio sair do mundo moderno pra entrar e viver numa novel de época. Tipo, não tem celular, não tem videogame, nem TV pra ver um filminho, sabe? Deve ser mó tédio. Litera fala pra ele que no dia seguinte eles vão ter um convidado. Ele diz que ela pode falar com ele caso precise de alguma ajuda. Ela pergunta se ele nem vai perguntar quem é. E ele diz que se são convidados dela, não importam quem seja, são bem-vindos. O convidado, gente, era o Alfafa do cabelo azul. Ele chegou todo empolgado, chamando ela de Rita. Eu só quero saber de onde foi que ele tirou esse apelido, né? Porque de Litera pra Rita, né? Sei lá, podia chamar de um Li, Era, Tera, agora Rita. Ele disse que sentiu tanta falta dela que achou que ia morrer. Ah, é? Ora, temos uma drama queen aqui. Ele abraça ela e a chama de querida. E o Duque, né? Só de papel de fundo ali atrás. Ele tá lá que chega a tá branco, travado de ciúme. Ele pensa que ele é o motivo, né? O Alfafa é o motivo da Litera ter dito pra ele encontrar um outro amor. Litera tenta se soltar do amigo, dizendo que seja lá o que Pio esteja pensando, não é o que parece. O amigo dela se chama Carta, mas vamos chamar ele de Alfafa porque sim, né? Porque eu quero. Porque assim, apesar dele ser jovem, ele tem um grande talento para negócios. Graças a esse talento, ele conseguiu dominar os mercados das províncias do Oeste. Na trama original da novel, ele era um dos interesses amorosos em potencial da Litera. Ele e Litera tinham uma ótima química quando se tratava de ganhar dinheiro. E por ele guardar os segredos muito bem, eles se tornaram parceiros de negócios inseparáveis na vida passada. Por isso ela fez questão de renovar essa amizade agora nessa nova vida. Bom, há um defeito nele, né? É que ele é excessivamente afetuoso. Ou seja, é um boy chiclete. Que boy chiclete. Litera pede pro seu marido tirar ele de cima dela. Então, o Granduque liga seu modo máquina de destruir da Litera e pega o Alfafa pela camisa e diz que se ele não parar de chatear a Litera, ele vai jogar ele para fora nas neves pros lobos comerem. Tá, essa parte dos lobos comerem eu que inventei, mas enfim. O cara fica cagado de medo, só que ele disse que só queria matar a saudade de uma amiga, foi só um abracinho inocente, sabe? Sei. Litera diz que agora é uma mulher casada, não é apropriado que ele fique abraçando dessa forma. Daí o Boca de Sacola fala, mas isso aí não era só um casamento no papel, gente? O Granduque pergunta como é que ele sabe disso. Então ele diz que sabe disso, pois foi ele que ajudou Litera a chegar até ali. Aí ele tem um flashback de quando ela pediu ajuda dele para conseguir chegar até o Granduque. Ele tinha respondido para ela que iria ajudá-la, porque ela já tinha feito muito por ele, mas que de qualquer forma ele esperava que o Grão-Duque se recusasse a vê-la, porque assim ela poderia ser dele. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem bobo. Uma amizade assim, ó, bem saudável, graças a Deus. Voltando pro presente, ele diz na cara do Grão-Duque que se ele soubesse que ia dar certo, não tinha ajudado Litera a chegar até ali. O Grão-Duque pensa que talvez deva agradecê-lo, já que foi ele que ajudou sua amada Litera a chegar até ele. Mesmo assim, alguma coisa a respeito do Alfafa ainda o deixava desconfortável. Ele queria era colocar aquele cara pra fora, mas aí ele lembra do que ele disse pra Litera na noite anterior, que os convidados dela são todos bem-vindos. Ele não quer voltar atrás com sua palavra. O Pel até tenta disfarçar. Tenta disfarçar, né, gente? Mas a cara diz tudo. Ele diz assim... Eu espero que aproveite sua estadia aqui, né? Depois de ver essa expressão assustadora do Grão-Duque, o senhor Alfafa se pergunta internamente se sairia vivo dali. Ele corre pra trás de Litera e diz, seu marido é muito assustador, por favor, me proteja. Litera fala, mas ele é tão fofinho. O amigo de Litera se pergunta, será que a gente tá falando da mesma pessoa? Gente, quem aí tá lembrado que o amor da Lariete era sem olfato? Agora a gente tem aí, ó, o da Litera que é cego. Pra quem não tá ligado no que eu tô falando, vai conhecer a história de Lariete e o Duque Azrahan, tá aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui nos cards e também vai estar na descrição do vídeo. Mas primeiro assistam esse vídeo, depois vocês vão lá conhecer a história. Enfim, Litera diz a seu amigo que precisa dele para fazer um trabalho.
Ela lhe entrega os papéis que ela e o Grão-Duque havia trabalhado há uns dias atrás, sobre os nobres que ela quer se vingar falindo. Ela explica para o seu marido que, apesar dele ter essa personalidade muito carinhosa e afetuosa, ele é extremamente talentoso com esses tipos de coisas, e o mais importante é que eles podem confiar nele para ficar de boca fechada. Assim ninguém saberá que são eles que estão por trás do plano. Ou seja, ele vai fazer todo o trabalho sujo, enquanto eles se divertem assistindo os nobres rolando ladeira abaixo. Ela explica que assim vai ser melhor, vai deixar tudo nas mãos de um amigo especialista, porque assim ela pode focar apenas em viver feliz com seu marido sem nenhuma interrupção. Aí tava lá, rolando a maior cena de romance, e o Alfafa, cabelo de sorvete Sabocel, interrompe. Vocês estão muito fofinhos, sabe? Vocês estão fofinhos desde que eu cheguei aqui, que fofinho, nunca vi um casamento de contrato ser tão fofinho. Ele diz que, pelo jeito, ele não pode mais nem chamar a Litera de querida mesmo, porque esse casamento tá muito real. Aí Litera grita, eu nunca gostei de ser chamada de querida, meu filho. Agora para de interromper o meu momento e vai trabalhar. Ele diz que não pode evitar atrapalhar, pois ele é apaixonado por ela. E vendo que o casamento dela foi um sucesso, só lhe resta uma alternativa. Então ele pede para que ela o deixe ser seu amante. É o quê? Pio se lembra que fez um juramento de permanecer fiel a ela e de fechar os olhos caso ela desejasse se encontrar com outra pessoa. Isso porque ele sentia que não podia restringir uma mulher que sofreu tanto e prendê-la em uma gaiola feita pela sua insegurança egoísta. Ele respeita que, seja quem for que ela escolher, vai ser o melhor para ela. Mas quando ele escuta o que esse cara tá pedindo para ser amante dela na cara dele, ele pensa que seja qualquer um, menos esse. O Grão-Duque está enciumado e pensa até em trair seu juramento. Litera grita com um amigo, perguntando se ele tá ali para ajudar ela ou fazer da vida dela um inferno. Ela diz que se ele não parar de agir assim, ela não vai mais falar com ele. Aí o Alfafa, cabelo de babalu, pergunta pro Duque se ele também não acha que é um crime deixar uma mulher tão perfeita quanto a Litera ficar somente com um homem pelo resto da vida. E ele pega bem no ponto fraco do Grão-Duque, né? Quando ele termina perguntando, você não acha que ela mereça mais? Mano, esse carinha é uma serpente, né? Porque assim, todo mundo sabe que o Grão-Duque, ele tem uma autoestima baixa, né? Então ele sempre pensa que a Litera merece mais, merece o melhor e que ele é um nada. Aí ele vai e solta uma dessas. Você não acha que ela merece mais? É claro que o Grão-Duque ia concordar, né? O Duque diz que ele não estava errado. Litera então fica perplexa e diz que honestamente os dois eram os piores. E fala pro Pio não cair na conversa idiota do amigo. Mas o Grão-Duque diz que por mais que ele odeie admitir, o que o cara tava falando fazia sentido. Gente, coitada da Litera, a bicha só queria ser fiel, deixa a mulher ser fiel, rapaz. Os dois se unem pra falar o quanto a Litera merece ter quantos homens ela quiser. Litera diz para os dois pararem com aquilo, pois em seu coração só tem espaço pra um homem, e ele já está sendo ocupado pelo Grão-Duque. O Grão-Duque espremido. O Alfafa insiste que ela pode mudar de ideia. Mas o Pio fica feliz de saber que só cabe ele no coração dela. Carta analisa os papéis que Litera entregou para ele mais cedo. Ele diz que o plano está praticamente sem defeito e que deve ser possível fazer isso imediatamente. Ele também diz que vê muita oportunidade para seus próprios interesses comerciais e vai lucrar com esse plano também. Litera pede para que ele proceda o mais rápido possível. O Grão-Duque percebe que ela já está cansada, então a envolve em seu casaco quentinho. Carta diz que estava vendo que o corpo de Litera continua fraco, mas ela diz que vive muito bem quando não tem que aturar ele. O cara é um dreno de energia. O Grão-Duque fala que é melhor ela ir descansar. E ela diz que ele também tem culpa de sugar as energias dela, porque hoje ele foi na onda do Alfafa. Ele pede desculpa, dizendo que só concordou porque seria melhor do que brigar. O Pelo sendo perfeito em todos os momentos, né? O amigo vê os dois lá no maior love e fala, é isso que o povo chama de amor verdadeiro, é? Mas quando ele fala sobre amor, isso deixa Litera um pouco desconfortável, por causa do trauma que ela tem a respeito de amar alguém. O Grão-Duque, percebendo que Litera ficou incomodada, diz que se o Alfafa continuar fazendo a esposa dele ficar desconfortável, ele não terá escolha, a não ser botá-lo para fora, para os monstros engolir e devorar e depois fazer cocô. Mentira, essa parte aí não teve... Gente, eu tô me empolgando aqui, tá? E isso só deixa o Grão-Duque o quê? Mais irritado. Litera, já vendo que não ia prestar aquela situação, fala pro Duque se acalmar, ficar tranquilo. Então ela pede pra ter uma conversa a sós com um amigo. E o Grão-Duque se retira. Quando eles estão a sós, ela pergunta pro amigo se ele estava tentando testar o marido dela.
Ele diz que sim. Ele precisava saber se os boatos que falam por aí a respeito do Grão-Duque eram reais ou não. Então ele revela que sim, tentou provocar ele um pouco para ver qual seria a reação. Ele diz que fez isso porque é o dever dele como melhor amigo dela. Ela pergunta o que ele teria feito se o Duque tivesse partido pra briga. Aí ele abre o casaco assim, aí tem vários artefatos de proteção. Carta vulgo Alfafa estava contente de ver que seu amigo estava bem. Ele pede desculpas pelo que disse há pouco tempo sobre amor. Ele dizia que não esperava que ela ainda estivesse tão apavorada, com medo do amor. Ela diz que tá tudo bem. Ela também não sabia que isso ainda afetava tanto. Ela pensou que isso passaria quando finalmente estivesse com o Duque. Mas esse tipo de coisa não some de um dia para o outro. Ela diz que queria ser capaz de dizer que o ama, mas as palavras sempre ficam presas na garganta. Carta a aconselha, dizendo que ela não devia se apressar. Já que ela gosta dele, poderia começar assim aos poucos, dizendo que gosta dele, demonstrando afeto, até ser capaz de dizer que a ama. Ela acha estranho, porque do nada agora ele virou conselheiro amoroso. Ela pergunta, o que é que houve com minha querida? Deixa eu ser seu amante. Ele diz que o que importa pra ele é a felicidade dela. Ai, gente, me julguem, mas eu achei o Alfafa muito fofo. Enfim, mas ainda assim ela acha suspeito, porque ele é obcecadinho por ela. Ele começa a empurrar ela, dizendo que ela não deveria perder tempo ali duvidando dele, mas ela diz que ainda não tá preparada pra isso. Ela precisa se organizar direito, porque senão pode acabar atrapalhando as coisas mais ainda. Aí ele diz, não tem problema não, se ele não te quiser mais, eu te quero. Aí ela vai até o Duque e diz que precisa falar com ele, E o Duque já vai pensando que ela vai pedir o divórcio, Ela percebe que ele já tá tirando conclusões precipitadas e diz, nossa, honestamente, você é muito paranoico. Como o Duque parecia nervoso quando Litera diz que precisa falar com ele, ela o convida para um passeio no jardim para tomar um ar. Enquanto andam lado a lado, o Grão-Duque diz que existem tantos homens que merecem ela mais do que ele. O bichinho só se rebaixa, coitado. Eu não sei se sou eu ou vocês também, mas eu tô irritadíssima com essa síndrome de coitadinho do Grão-Duque. Poxa, homem, para de ficar se rebaixando, que saco! Tô arretada, hein? Enfim, ele vai e se ajoelha e diz que está disposto a aceitar qualquer coisa para continuar sendo parceiro dela. Ele diz que ela pode fazer o que quiser. Ele até diz que quer ocupar nem que seja um pequeno espaço no cantinho do coração dela. E assim, para finalizar com chave de ouro, ele diz que ficaria com ela mesmo tendo que ser o seu amante. Ô, mano, o que tá acontecendo com esses caras? Tudo querendo ser amante? Coitada da Litera, ela tava achando tudo muito lindo e emocionante até ele citar a parte do amante. E ele continua dizendo que mesmo que eles sejam menos favoritos, que eles sejam menos favorecidos do harém, o cara já tá falando em harém. Gente, isso não é normal. Isso já é dependência emocional. Litera imagina que, enquanto ela não conseguir dizer o que ela sente por ele, ele sempre vai continuar sendo inseguro dessa forma. E aí, finalmente, ela fala que só chamou ele pra conversar porque queria dizer o quanto ela gosta dele. Mesmo que agora ela não possa compartilhar os mesmos sentimentos que os dele, ela queria deixar claro o quanto gosta dele pra assim ele poder ficar com a mente mais tranquila. Então o Grão-Duque pergunta se ela está bem, pois falar de amor sempre a faz se sentir mal. E ela percebe que ele sempre prioriza o conforto e a felicidade dela. Ela diz que está bem, graças ao Alfafa que sugeriu que ela abordasse essa situação com mais leveza, como uma questão de gostos e desgostos pessoais. E que deu certo, o Duque fica surpreso com o fato do Carta ter ajudado. Litera diz, afinal ele não é um cara mau. Gente, por falar no capeta, o Alfafa brota do nada. E ele já chega dizendo, esse é o meu charme, galerinha. Ele diz que até pode parecer frívolo, mas na verdade ele leva tudo muito a sério. Só que, o Carta é o Carta. Então ele diz que em troca de ter ajudado o relacionamento, ele também quer que Litera goste dele. Eu sabia! Tava muito bom pra ser verdade, ele ajudando sem querer nada em troca. Bem que eu imaginei, viu, gente? Ele tava sendo muito bonzinho dando conselho. Essa foi a cartada final do mestre Alfafa. Então foi por isso que você me ajudou? Litera pergunta. Claro, né? Eu sou empresário, eu não faço nada aqui, não me dê lucro. Litera diz que a sorte dele é que ela realmente gosta bastante dele como amigo, pois só assim ela consegue aturar ele. E esse jeitinho dele irritante. Deixando a brincadeira de lado, ele diz que mesmo sabendo que o coração dela pertence a outra pessoa, ele diz que vê-la sorrindo já é um consolo suficiente. Ele então pergunta a ela, o amor ainda te assusta? Ela diz que sim, mas que sabe que contanto que o Grão-Duque esteja do lado dela, ela vai conseguir superar isso.
Ele diz que está contente com isso e poderá voltar para o oeste com o coração aliviado. Ele se despede dizendo: permaneça saudável, amiga, e beija seus cabelos. Mas como eu disse, né, gente, o Carta é o Carta. Então na hora que ele vai embora, ele já sai pulando e gritando: continue pensando sobre me aceitar como seu amante. Ele não é um cara mau, é só o jeitinho dele. Eu não sou antipática, eu não sou uma bruxa, eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa normal. O Duque concorda que ele não é um cara mau, afinal, ele sabe que se ele fosse um cara mau, Litera não teria lhe contado o seu trauma. Litera diz que contou a ele só uma parte, mas não revelou a parte dela ter entrado no livro e voltado no tempo ainda. O Duque revela para Litera que tem um medo parecido com o dela. O Grão-Duque anterior, Cálice Hermione, tinha um amigo próximo. Parecia que nada poderia atrapalhar a amizade deles. Nada, exceto a ganância. E amando do imperador paranoico, esse amigo assassinou Cálice Hermione e sua esposa. Antes de morrer, o Duque Cálice disse para o seu filho nunca confiar em ninguém. Nunca. Desde então, Pelos nunca confiou em ninguém, com medo de que aquilo se repetisse com ele. Litera diz que gostaria de ter impedido, mas o Duque diz que quando aconteceu ela era muito jovem e ainda por cima estava doente. Ela não conseguiria impedir. Ela perguntou a ele como ele superou esse medo. Ele diz que não superou. Em vez disso, o desejo de não ter arrependimentos ficou mais forte. E é por isso que ele não recusou a mão dela quando ela o procurou. Ele a abraça. Amor, amizade e traição, essas coisas são todas terrivelmente dolorosas. Ele diz que quer superar esse medo e passar a vida com a mulher que lhe estendeu a mão quando ninguém mais fez. Ela retribui o abraço com força. Será que Litera finalmente encontrará o seu final feliz? Não sei. Alguns dias depois, eles receberam uma carta do Alfafa, dizendo que os planos para falir os nobres já foram colocados em prática e que poderão ver o resultado dentro de um mês. Na carta, ele também conta que há rumores que os monstros que sempre estiveram confinados no norte começaram a aparecer também no sul. Com isso, Litera percebe que o enredo da história original finalmente está começando. É mesmo? Complicou. Na primeira vida de Litera, havia uma novel que se chamava O Desabrochar das Flores Murta. Com sua escrita simples e uma ótima construção de mundo, Litera achou que seria muito fácil ler ele mesmo depois de um longo dia cansativo de trabalho. Era um conto de uma jovem mulher que vinha de uma família simples, cuja casa foi cercada por monstros. Procurando fazer algo sobre isso, ela embarcou em uma jornada para a capital. E pelo caminho, ela encontrou amor, amizade e, seguindo por diversos ocorridos espetaculares, ela salvou o mundo da destruição. Ela explica para o seu marido que a aparição de monstros no sul estava no roteiro da novel, mas ela também o tranquiliza dizendo que pode consertar isso. O problema é que não vai ser tão fácil como ela gostaria. Eles saem em uma excursão para as montanhas do norte, pois lá contém uma flor abençoada com poder divino que é capaz de conter os monstros. Basicamente, é uma das missões que existe para desenvolver a protagonista, e é por isso que ela não pode pedir para ninguém fazer isso além dela, porque apenas o escolhido pode cortar essa flor. E adivinha quem é a escolhida? A escolhida é ela, coitada. É cansativa a vida do crente. É cansativa a vida do crente. Ela treme de frio e o Grão-Duque pergunta se ela quer que ele o carregue. Mas ela diz que por enquanto ainda aguenta. Além do mais, andar ajuda o corpo a esquentar. Ela está grata por dessa vez ter o Pelos para lhe ajudar. O Grão-Duque avista uma caverna e fala que é melhor eles pararem para passar a noite ali. Dentro da caverna, ele faz uma fogueira e a envolve em seus braços. Ele pergunta se ela se sente melhor, pois ele está preocupado que ela fique resfriada. Ela diz que está bem agora que está pertinho dele, já que, como o sumo sacerdote tinha dito, quando eles estão perto um do outro, a bênção divina aumenta. Ela diz que vai grudar nele de agora em diante, e ele fica corado. Ela lembra que na outra vida o Grão-Duque se recusou a ajudar o sul dos ataques. Nós vemos um flashback onde o Pelos diz para o Prota-Loirion que não se importava se o mundo todo fosse destruído, contanto que o norte ficasse de pé. Ele fica envergonhado por sua atitude do eu passado, mas Litera diz que ele não precisa se envergonhar. Ela lembra que na sua vida fora da novel, ela também queria que o mundo se explodisse, só para não ter que ir trabalhar.
Ela diz que mesmo agora ela não liga para o mundo exterior. Tudo que ela quer é passar todo o seu tempo com seu marido fofo e jovem. Ele pergunta se ela tem alguma razão, então, para poder passar por todo esse sofrimento de novo para cumprir a missão. Ela diz que tem sim, porque a única forma de garantir que eles vão viver felizes para sempre é fazendo isso. Pois ela quer viver um futuro com ele em um mundo brilhante e bonito, não um mundo pós-apocalíptico. Ele diz que, diferente da outra vida dele, onde um senso de responsabilidade era tudo o que o mantinha, agora ele quer viver feliz com ela. Eles se beijam. Ela diz que ele tá ficando cada vez melhor e pergunta se ele vem praticando isso. Ele fica vermelho, envergonhado, irritado, fica tudo. Ele diz que apenas se acostumou. Então ela o provoca. Então quer dizer que você quer praticar mais? Aí ele se levanta e diz que um dia ele vai crescer e ela vai ter que parar com essas provocações só por ele ser inexperiente. Ela pergunta, crescer? Mas você já não é gigante? Aí ele falou, eu tô falando mentalmente, crescer mentalmente. Ele queria que pelo menos uma vez ela fingisse que não é tão experiente assim, pra ele não ficar, envergonhado. Ela diz que só faz essas provocações, em parte porque ele fica muito fofo e envergonhado, mas também para não ficar nervosa. Ela meio que tenta deixar o clima mais descontraído, pois sente vergonha de ter vivido mais de 100 anos. Ele se desculpa por ter se irritado com ela. Ele não sabia que era por causa disso. Ela diz que também precisa pedir desculpas. Aí, gente, ficou aquele climão. Litera pensa, meu Deus, alguém interrompe esse clima. Quando ela fecha essa bocona dela de sacola, aparecem umas feras lá dentro da caverna. Aí Litera tá tipo, não foi isso que eu pedi. O Duque começa a lutar com as feras, mas a caverna é muito pequena para que ele possa usar sua espada. Então ele vai e troca a espada por uma adaga. Ele vê que os monstros estão prestes a atacar Litera, sem se importar se isso lhe causaria algum machucado ou uma nova cicatriz. Ele parte por cima dos monstros de uma forma imprudente, quando de repente umas flechas atacam os monstros. O Duque se pergunta quem teria sido. Então ele se choca ao ver Litera segurando uma besta. Apesar de Litera ter achado um pouco complicado equipar a flecha, já que seu corpo nessa vida é um pouco mais frágil que o normal, foi muito bom ela ter trazido aquilo. O Duque pergunta onde foi que ela tirou aquela besta, né? Porque tipo assim, eu quero saber onde ela tinha enfiado isso. Ela trouxe aonde, né? Ela diz que antes de ir pra essa viagem, ela tinha pedido para os empregados para eles prepararem uma arma que fosse fácil dela usar. Aí o Duque, tipo, como assim você não falou comigo antes, Litera? Porque se ela tivesse falado com ele antes, ele poderia conseguir uma mais fácil do que essa pra usar. Porque os empregados de lá, a noção de fácil dos empregados das pessoas que vivem no norte é muito diferente da noção de fácil da Litera. Então, aquela arma, com certeza, essa besta aí não foi a mais fácil que tinha. Ele não quer que Litera se machuque ou faça esforço desnecessário. Por isso, ele diz que da próxima vez que ela precisar de uma arma, que fale com ele primeiro. Ela concorda em fazer isso de agora em diante. Litera começa a repreender ele porque ele se atirou de uma forma imprudente, sem se importar em ser machucado, para atacar as feras. Ela diz que se ele fazer isso de novo, ela vai transformar a vida dele no inferno. E o Granduque tremendo de medo, né? Um homem desse tamanho tremendo de medo da Litera. Litera diz que vai passar a noite toda falando sobre isso e dando bronca nele. Então ele implora para que ela deixe isso para o outro dia, porque ele diz que o mais importante é o sono dela, né, a saúde dela, então ela precisa dormir. Litera concorda e eles vão dormir, mas ela ainda fica com a sensação de que foi tapeada por ele. Foi tapeado! Já é o dia seguinte e Litera continua dando bronca no Granduque. Ela fala que o seu marido precisa ser mais cuidadoso. Ela sabe que é natural que as pessoas se machuquem durante uma luta, mas ele tem que tentar evitar o máximo possível não se machucar. Ele pede desculpas e diz que só estava preocupado com ela, pois ele não queria que ela se machucasse. Ela quer que ele entenda que mesmo tendo um corpo frágil, ela tem alguma experiência em sobrevivência. Ele acha graça da preocupação dela com ele e diz que vai tomar cuidado da próxima vez. Ela pergunta pra ele do que é que ele está rindo, porque é um assunto sério. Ele diz que só é muito bom ver a preocupação que ela tem com ele. Então ela diz que só vai deixar essa vez passar porque ele é um fofo. Mas ele diz que se ela quiser, ela pode continuar a reclamar. Não. Pelo amor de Deus, não, Granduque, eu não aguento mais ler a Litera reclamando. Mas graças a Deus ela diz que
por hoje já tá bom a reclamação. E além disso, o dia está muito bonito e ela prefere falar de coisas alegres. Eles até planejam sair em uma lua de mel assim que eles cumprirem a jornada da protagonista e salvarem o mundo. Então, de repente, uma criatura desconhecida aparece. O Granduque nunca tinha visto uma criatura como aquela. Ele se põe à frente de Litera e pede para que ela se afaste, mas ela diz que receia não poder fazer isso. Que achou aí que a Litera ia ter que pegar só uma florzinha em um lugar aleatório? Ela vai ter que batalhar com esse monstro e conseguir pegar a flor que tá em cima da cabeça dele. Litera explica para o Granduque que enquanto o monstro ainda estiver com a flor na cabeça, ele... A gente não tô conseguindo levar a sério esse monstro aí. Enfim, gente, enquanto ele estiver com a flor na cabeça, ele vai se regenerar de uma forma muito rápida. Então meio que não adianta muito machucar ele, batalhar com ele, porque ele vai se regenerar. Mas aí o Granduque, né, chega na ignorância, já vai metendo uma espada. Aí o braço do bicho já voa longe, entendeu? Cortou igual manteiga. Litera fica em choque com a força do marido dela, gente. Aí o braço lá daquele monstrengo começa a se regenerar. Aí Litera, me joga, me joga, me joga. Aí o Duque vai arremessar ela. E ela agarra na flor, arrancando a flor e assim também derrubando o monstro. Só que aí não só o monstro começa a cair, como a Litera também. Num momento como esse, geralmente ela estaria aterrorizada com esse medo aí de desviver. Mas ela sabe que agora ela tem o marido dela, que sempre vai salvá-la. O Duque então se joga na direção de Litera e a agarra, amortecendo assim a queda. Aí o Duque ficou tipo assim, coração na garganta, e pede pra ela prometer que nunca mais vai fazer algo desse jeito. Agora ele tá vendo a preocupação que Litera sente com ele quando ele se envolve nessas batalhas aí, né? Ela avisa ele que elas ainda terão que fazer uma coisa desse tipo assim mais umas 4 vezes pra poder concluir a missão. Mas ela diz que eles ainda terão tempo pra dar um descanso dessa primeira aventura. O Duque pensa seriamente em deixar toda essa missão de lado e mandar todo mundo se lascar. Enquanto tudo isso acontece, tem um cara lá rezando, pedindo pela salvação do mundo. E então ele sente que um poder sagrado de repente começou a se intensificar. E ele sente que esse poder está vindo do norte. Litera relaxa um pouco na banheira e diz que vai passar pelo menos uma semana deitada descansando. Gente, isso aqui é muito eu depois de ter feito qualquer atividade física. É uma expedição bem difícil, mas Litera vê que pelo lado bom dessa história toda, ela acabou criando boas lembranças com seu marido. Para Litera, criar memórias com os outros é quase como um jogo de azar. Cada momento brilhante que ela segura em sua mão começa a deslizar pelos seus dedos. Quando o relacionamento com certa pessoa com quem ela criou esses momentos se torna difícil. E quando ela vê, não há mais nada além de fragmentos ferindo seu coração. Essas feridas a fazem hesitar a construir novos relacionamentos. Para ela não é simplesmente uma desconfiança nos outros, pois mesmo entre as pessoas mais legais existem diferenças de personalidade, e ninguém sabe o que o futuro reserva. Litera não acredita que exista o relacionamento perfeito. Ela pensa que o que ela precisa é confiar nela mesma, que seja lá o que acontecer, ela irá superar, pois uma vez que ela tenha confiança em si mesma, ela pode afastar esses medos e aceitar os seus próprios sentimentos. As coisas que ela passou tornam tudo isso mais difícil, mas ela não pode permitir que essas memórias ruins a influenciem e a impeça de encontrar a felicidade. Gente, do nada um clima assim, né, de uma reflexão. Tem hora que esse manhwa dá pra isso, né? Felicidade. Depois de sair do banho, Litera vai pegar o seu chale, né? Mas aí quando ela pega, ela vê que, na verdade, é a roupa do Granduque. Pelo que parece, houve uma confusão e as empregadas trocaram as roupas deles. O Granduque fala sobre isso com o mordomo. O mordomo diz que as empregadas estão cada vez mais relaxadas e pergunta para o Granduque se ele deve puni-las. Mas o Granduque diz que não precisa, só basta ele avisar para elas serem mais cuidadosas no futuro. O Duque também pergunta para o mordomo sobre como está o processo de extração da pedra mágica. Gente, não entendi. Que pedra é essa, hein? Eu não tô sabendo de pedra nenhuma. Será que eu pulei algum episódio aqui? Não sei, pela essa imagem aqui eu tô achando que essa pedra mágica tava dentro daquele monstrengo. Enfim, eu acho que isso não é muito relevante na história, então só vamos ignorar. O mordomo pergunta se o Duque precisa que ele faça mais alguma coisa. Então ele pede para o mordomo analisar suas costas para ver se existe alguma cicatriz nova.
O mordomo então pergunta, desde quando que você se importa com esse negócio de cicatriz aí? O Duque diz que é por causa da sua esposa, pois ela prefere que ele fique fora de perigo. E ele odiaria preocupá-la com desnecessariamente, né? O mordomo fica mordido de ciúme, né? Ele diz, eu também quer saber, eu também tenho uma esposa também, tá? Que fica preocupada comigo. Não precisa você estar se gabando. Aí o Duque diz, cara, não tô me gabando. Que atitude foi essa, hein, cara? Por isso que as empregadas tão relaxadas, tão debaixo do seu comando? Então o mordomo diz que estava apenas brincando e que agora ele o ofendeu falando que as empregadas estão relaxadas por causa dele. Então o mordomo diz pro Duque, já que ele acha que ele é incompetente, então pede pra esposa dele olhar o corpo pra ver se tem alguma machucada. Litera chega bem na hora e ela entende que o Duque tá machucado e fica preocupadíssima. Aí o empregado vai e sai dizendo, esse velho insolente está indo fazer o que lhe foi ordenado. Ai, nem faz drama, né? Litera cuida do machucadinho que ficou nas costas do Grão-Duque, mas é bem pequeno e não é nada demais. Ela disse que fica bastante triste quando ele se machuca. Aí ele já fica paranoico, né? Dizendo, meu Deus, entra em pânico, meu Deus, eu me machuquei, me desculpa, eu tô te fazendo você ficar triste, eu vou treinar muito, sabe? Pra não ter que me machucar. Ela disse, meu Deus, calma, não tô querendo colocar a culpa em você. Ela diz que só fica triste porque pensa que ele possa estar sentindo dor e tal, e ela não gosta de ver ele sentindo dor. Ele diz que ela não precisa se preocupar com isso, pois ele já está acostumado, né, com dor e tal. Então ele abraça ela, dá um beijo em seu rosto. Ele diz que vê todo esse cuidado e preocupação que ela tem por ele, faz com que toda a dor suma. Ele se lembra do que aconteceu mais cedo, de Litera quase ter se estabacado toda no chão. E diz pra ela que da próxima vez eles vão planejar um plano melhor, né? Pra ela não ter que correr esse risco todo que ela correu hoje. Ela diz que queria poder dizer mais do que eu gosto de você. Ele diz que ela não precisa ter pressa. Mas, gente, eu não entendo a Litera. Ela mesma tá confusa com os sentimentos, ao mesmo tempo que ela é a mais apressada no relacionamento. Que isso? Isso aqui eu não quero, minha filha. Ela diz que queria um rótulo definitivo para o que eles têm. Aí ele diz, cara, mas a gente já é casado, então... Aí ela, mas sei lá, não é a mesma coisa. Ele falou assim, nós já somos tão íntimos que você tá usando minha roupa, que a gente já usa a roupa um do outro. Aí ela fica toda envergonhada, né? Por fim, né, que ele já tá todo cheio de saliência, ele lasca um beijão nela. Litera acaba que fica doente por causa daquele esforço todo e por ter pegado muita friagem. Você sabia que mais de 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos? Se você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, eu peço pra você se inscrever, porque vai me ajudar bastante. E também, quem já é inscrito não pode se esquecer de deixar o joinha, né? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Depois de tanto tempo protegendo aquela terra sozinho, o Grão-Duque tinha esquecido o que significava ter alguém precioso. E de como eles podem iluminar o seu mundo inteiro apenas por estar ao seu lado. Assim como também ele esqueceu dos sentimentos bons, ele também esqueceu dos sentimentos ruins, como o medo e a ansiedade que os pensamentos de perder alguém que se ama trazem. Ele sente um aperto no coração ao ver Litera doente. Ele pergunta para o sacerdote quanto tempo levará para Litera ficar boa. A cara que ele perguntou isso assusta qualquer um, gente. Que é isso, meu filho? Calma! O padre, se tremendo de medo, pede para que ele se acalme. Mas ele diz que só vai se acalmar quando Litera melhorar. Ela até tenta tranquilizar ele, dizendo que é só mais um resfriado. Só que isso não adianta, ele é extremamente neurótico quando se trata da saúde dela. O Grão-Duque pede para o padre Honor usar o poder sagrado para curá-la imediatamente. Mas ele diz que ela só está com resfriado e é uma situação tão boba que o poder divino, em vez de curá-la, ia atrapalhar ainda mais do que ajudar, sabe? Porque era uma doença muito simples, não era nada sério. Enquanto isso, o outro sacerdote que veio junto ao padre Honor, disfarçado de diácono, fala com Litera e ela percebe seu disfarce, pois ela o conhece de outra vida. Ele diz que percebeu que a Grã-Duquesa era uma das escolhidas de Noat, o deus desse universo. Só que tipo assim, gente, basicamente ela não foi uma escolhida. Na verdade, ela estava trabalhando de boa na vida dela lá na Coreia. Então ela acabou apagando e dormindo por causa do excesso de trabalho. E esse Noat pensou que ela tinha morrido e catou a alma dela. E ela não tem esse direito. Nossa, bicho. E por causa desse erro, ele lhe concedeu um desejo. Por toda essa confusão que acabou acontecendo na vida dela por causa de um erro desse Noat, nessa vida ela tenta ao máximo evitar
essa parte aí da igreja. Então ela se pergunta o que é que esse carinha tá fazendo aí atrás dela. E assim, ela não perde tempo, já vai direto ao ponto, perguntando o que é que trouxe ele pra ali. E também pergunta por que ele tava disfarçado. Boa, Litera, fez as perguntas certinhas. Eu já não gosto. Se é a sacerdote que finge que tá em um nível baixo de poder, já me dá gatilho que eu lembro do Dora. Então ele começa a se explicar, né? Ele diz que detectou uma grande concentração de poder sagrado vindo dali do norte. Por isso que ele resolveu investigar ele mesmo. E ele fala que o disfarce, ele só estava usando o disfarce porque ele estava preocupado com as implicações políticas que poderia vir a ter se descobrissem, né, que ele estava se encontrando com o Grão-Duque. Litera entende o que ele falou, porque afinal ele é um homem de grande influência, pois ele é o líder da igreja. Isso poderia causar um mal-entendido. O imperador poderia ter visto isso como uma ameaça à sua posição. Durante a leitura desse capítulo, a gente também descobre que esse carinha era um possível par romântico para a Litera na história original. Ele ajudou bastante ela na outra vida a cumprir sua missão, mas quando ele se opôs à troca de cartas entre ela e o Grão-Duque na vida passada, então ela começou a se distanciar dele. Ai, gente, já tô vendo que eu já tô criando um rancinho desse cara aqui, sabe? O Grão-Duque então pede para esse sumo sacerdote não vazar as informações de que Litera é uma escolhida de Noat. Ele concorda em fazer isso, e o Duque também já vai mudando de assunto, pedindo para ele curar de qualquer jeito a Litera. Litera grita: eu já disse que não tô tão doente assim, rapaz. Parece até que eu tô com alguma doença terminal, misericórdia. Ele se ajoelha diante dela e pede desculpas. Ele diz que é impossível ele não conseguir se preocupar com ela, pois é a primeira vez que ele tá experimentando esse sentimento de se preocupar com sua esposa doente. Litera o compreende e diz que o melhor que ele pode fazer agora é apenas tratar ela com carinho e cuidar dela, né, com bastante carinho. O padre Honor comenta com o sumo sacerdote como o casal, né, do duque e a duquesa parecem ser tão feitos um para o outro, mas pelo que parece, o sumo sacerdote não pensa o mesmo. Ele não quer que os rumores, né, que circulam o duque afete Litera no futuro. Ele pensa: Litera merece o melhor. Por isso, talvez ele precise separar aqueles dois. Eu não sei porque eu fiz isso. Ai, que ódio desse cara. Te odeio. Sai da história. Litera já não aguenta mais ficar em casa deitada. Ela quer fazer algum tipo de exercício. Enquanto isso, o seu marido tá lá cortando. Gente, é uma maçã isso, O cara tá descascando uma maçã pra ela, hein? E ainda por cima cortou em pedacinhos. Ainda dá na boca! Ai, gente, que inveja. Enfim, ela tá questionando a ele que tipo de exercício ela poderia fazer sem ser, tipo, correr ou andar. Então ele sugere que ela ande de cavalo. Ela se pergunta como poderia andar de cavalo nas montanhas. Mas daí o Duque explica que os cavalos dele são treinados, são diferentes dos cavalos convencionais lá do sul. Eles são fortes e capazes de andar em qualquer terreno. Litera então percebe que nunca viu ninguém lá do norte andando de cavalo. O Duque diz que isso se deu porque ele queria que esses cavalos fossem mantidos fora da vista de Litera até que ela se acostumasse mais com o norte. Aí ele vai explicando que como o ambiente lá é um pouco estéril, dificulta a criação de animais herbívoros. Então meio que os cavalos dele são uma espécie de cavalos mutada com os monstros, que são cavalo carnívoro. Ai. Minha avó me dizia: meu filho, tu vai ver coisa. O Duque então mostra pra Lariete o seu cavalo. Lariete diz que saberia mesmo sem ele dizer a ela. O cavalo, coitado, todo lascado, igual o dono, cheio de cicatriz. O Duque diz que eles são mais dóceis do que aparentam. Ah, é mesmo, é? E ele pergunta se Litera quer fazer um carinho no cavalo. Litera fica com receio, mas o Duque diz que tá tudo bem. E o cavalo não vai fazer nenhum mal pra ele. O cavalo aceitando o carinho na força do ódio, a cara do cavalo. Mas depois ele se acostuma e vira um bebezão. Pra você ver, né, gente, como as aparências enganam. Lá aquele príncipe lá, brabo lá do Império, que tem um cavalo branco, entendeu? Esses príncipes de cavalo branco, tudo psicopata. Quando você vê, né? Mas aí o Grão-Duque com essa cara aí, né? De soldado infernal, guerreiro do capeta, montado num treco desse aí, já não é mais nem cavalo, né? É carnivalos, é assim que eles chamam lá no norte. Aí tá lá os dois. Quem você escolhe? O príncipe no cavalo branco ou o Grão-Duque no carnivalo? Litera diz que esse exercício físico tá mais parecido com um encontro. Ela disse pro Grão-Duque que se ele quisesse um encontro, ela só ter falado, não precisava ter fingido
do que fazer exercício. Mas ele diz que não é nada disso, ele só quer que ela relaxe um pouco, porque ele percebeu que ela é muito afobada, sabe? Ela precisa ter um descanso também, ela tá o tempo todo resolvendo problema. Ela diz que realmente isso acontece porque é meio que um costume que ela pegou. Por exemplo, na sua vida na Coreia, ela vivia o tempo todo resolvendo problemas. Quando estava no ensino médio, ela dizia, quando chegar na faculdade eu descanso. Quando estava na faculdade, quando eu arranjar um emprego, eu descanso. Quando arranjou um emprego, em vez de descansar, agora ela tinha que trabalhar igual uma condenada, entendeu? Pra poder garantir a aposentadoria. Assim, na vida dela, ela nunca teve descanso. E também na outra vida dela, dentro do romance, ela teve que lutar, batalhar bastante para conseguir seu posto de imperatriz. E mesmo depois disso tudo, ela ainda continuou tendo vários problemas para lidar com os nobres e com aquele ex tóxico. E para ela é um pouco difícil se livrar desses hábitos de estar o tempo todo tendo que resolver problemas. O Duque então resolve montar também no cavalo e leva ela para um passeio pelas redondezas do norte. Durante o passeio, ele diz para ela que ele pode não ter toda a experiência que ela tem por já ter vivido tanto tempo, mas que ele vai estar do lado dela para tudo que ela precisar. Se ela parar, ele para, se ela ir, ele vai. Então agora ela sempre pode contar com alguém, que no caso é o Grão-Duque. É muito lindo como um faz companhia pro outro e agora nenhum dos dois está sozinho mais no mundo. Bom, gente, agora vamos falar de coisa ruim? Né, gente? Fazer o quê? Que nem só de romance vive uma história de romance. O príncipe herdeiro está tomando um chá com alguém. Ele conta para essa pessoa que o sumo sacerdote, o líder da igreja, chegou até ele. Ele perguntou se a ideia de a Fera do Norte possuir agora uma esposa não o ofendia. Gente, o sumo sacerdote, boca de me dê. Tem nada a ver esse cara ir lá no príncipe herdeiro para falar isso, cara. Ele tenta, de certa forma, manipular o príncipe herdeiro para tirar Lariete dos braços do Grão-Duque. Ai, gente, Lariete não, Litera, perdão. Ok. Houve um equívoco. Ele diz que o príncipe seria bem visto pelo povo se ele resgatasse Litera do Grão-Duque. O príncipe herdeiro fala para sua acompanhante do chá que até certo ponto o sacerdote tinha uma razão, mas ele diz que prefere não se envolver com o selvagem do Grão-Duque por uma mulher que ele nem conhece quem é. A pessoa que acompanha o príncipe herdeiro no chá, o nome dela é Monela. Ela é a noiva do príncipe herdeiro. Então, ele pede pra ela ir se aproximar de Litera e dar uma sondada nela. E caso Litera expresse qualquer descontentamento ou mostre arrependimento pelo casamento, eles usarão isso como justificativa para anular o casamento. Galera, tava bom demais pra ser verdade. Agora os vilões começaram, a mostrar suas garrinhas. Quem aí achou que o pior problema para o Grão-Duque e a Litera seriam os monstros do norte? Achou errado, otário? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E também não se esqueça de compartilhar o vídeo com algum amigo. Um beijo, um queijo, fui!